Estamos de volta com o Multiverso aqui na 92 Rock Pop. O Multiverso nos conecta, Choque. O pessoal pode interagir, viu? 984410010. Inclusive, pode fazer pergunta. Ô, Choque, quer falar o telefone porque você fala mais devagar? 984410010. Já tem gente mandando mensagem aqui pra gente. Continuando, né? As mensagens, o Arildo Matos também já se manifestou por aqui. Mas se você tem interesse aí de fazer alguma pergunta sobre a entrevista, sobre a área de atuação do nosso entrevistado, que é médico oncologista, a gente está começando aí o Outubro Rosa, então talvez a gente vá receber não só perguntas, mas certamente aí alguns relatos de pessoas que já enfrentaram algum problema na família. Então, os nossos microfones, né, de certa forma, estão abertos aqui para a audiência da 92 FM no 984410010. Criada nos Estados Unidos em 1990, a campanha Outubro Rosa é um dos projetos de conscientização em saúde mais bem-sucedidos do mundo. Como eu falei no início do programa, né, o Outubro Rosa foi, digamos, o primeiro, né? Se não foi o primeiro, um dos primeiros meses assim com uma cor, com uma campanha, e depois outros vieram. Isso é muito importante. A gente precisa falar sobre diversos assuntos e acaba que em determinados meses a gente tem então esse tema, essa pauta, e a gente acaba trazendo vários assuntos, várias entrevistas sobre isso. Então por isso a gente escolheu esse tema para começar o primeiro programa de outubro, primeiro Multiverso. A gente tem o prazer de trazer aqui no estúdio o médico oncologista, o Dr. Gustavo Agostin. Ele que é da clínica oncológica, um dos médicos da clínica, e vai conversar conosco. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Gica. Boa tarde, Fernando. Um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, antes de entrar no assunto do Outubro Rosa, eu estava te perguntando, né, sobre a clínica, enfim, se o médico, se você tinha alguma especialidade. Você trata de todos os tipos de câncer? Isso, na nossa clínica oncológica, somos um grupo de vários oncologistas e um hematologista, e a gente acaba atuando em todas as áreas do câncer, né? Independente da localização, a gente está atuando e trata todos eles. Sim. Mas isso é algo comum, ou os oncologistas eles costumam se especializar em alguma área, tipo o câncer de pele, ou o próprio câncer de mama, câncer, sei lá, de coração, Coração, não sei se não, mas assim... Até vou perguntar, existe? É raro. Mas tem, né? Existe, é o câncer de mediástino, né? Que ataca bastante o coração, né? Isso também é na localização, né? Mas é um tumor bem mais raro, sim. Bem menos frequente. Mas aí, voltando à pergunta, vocês têm esse hábito de se especializar em alguma área de câncer, ou isso é mais comum vocês serem gerais? Isso. Na área da oncologia existe o fellowship, que a gente fala quando se faz uma área de atuação e atua especificamente em cada tipo de câncer, mas isso você acaba encontrando mais em grandes centros, assim, essas subdivisões, né? Aqui em Criciúma a gente acaba atuando mais de forma... Oncologia geral trata todos os tipos de tumores aí. Nível do câncer de mama, doutor, dentre os tipos que acometem as mulheres, né? Ele é um dos mais graves, é um que mais atinge as mulheres. Como é que tá dentro dessa escala, digamos assim? Isso, entre as mulheres, né, é importante frisar, principalmente como a gente explicou ali sobre o Outubro Rosa, é o momento que a gente acaba trazendo mais para explicar sobre o assunto, sobre o câncer de mama, mas claro, isso tem que ser refletido e analisado o ano todo, né? Mas é importante a gente ressaltar nesse momento. O câncer de mama acaba sendo o câncer mais com maior taxa de mortalidade entre as mulheres, né? Então, ele acaba sendo mais prevalente nas mulheres, e por isso precisa ser frisado e a gente reforçar cada vez mais sobre o assunto. O Outubro Rosa, ele é dedicado só ao câncer de mama ou aos cânceres femininos aí, também pensando no câncer de útero, de colo de útero? Então, ele é mais focado ao câncer de mama, né? Mas claro que é importante ressaltar de forma geral da saúde da mulher, e trazer à tona todos os outros. Sim, o pessoal tem falado também do câncer de colo de útero também, né? Tentar trazer também, porque houve um aumento no número de casos, mulheres, principalmente depois da pandemia, o pessoal não fez, né, preventivo. Com certeza, mamografia, a gente viu bastante casos, assim, na nossa rotina diária, tanto em clínica privada, quanto no ensino... No contexto público, né? Então a gente viu crescer bastante no contexto da pandemia, os pacientes chegando mais tarde, porque a pandemia acabou deixando esses pacientes, essas mulheres em casa, ficaram um pouco com receio, deixou de fazer o exame de rotina e de um ano para o outro pode aumentar, doutor? De um ano para o outro pode aparecer, por exemplo, o primeiro sinal do câncer? Pode, com certeza, né? Então, ele pode ser tanto, às vezes, ser por exemplo, no caso do câncer de mama, um nódulo que aquela mulher já vem sentindo há alguns anos, ele foi evoluindo, como às vezes pode ser o ano passado eu não tinha nada e num ano surgiu uma lesão diferente, um nódulo, um caroço que não tinha. Cada caso precisa ser avaliado. O que é o câncer de mama? O câncer de mama, na verdade, como qualquer câncer, é uma alteração
vamos dizer assim, mutacional ali da célula normal que ela sofre, né? E acaba alterando aquela composição celular e vai desenvolver uma célula tumoral. Tá. Né? Então, no caso do câncer de mama, localizado, óbvio, na mama, né? Isso vai... Tem uma série de fatores que pode levar a desenvolver o câncer, né? Na maioria dos casos ele não é totalmente explicável. No caso do câncer de mama, a gente tem alguns casos que são relacionados à história familiar, enfim. Sim. E no caso, por algum motivo, gerou aquela mutação que formou uma célula anormal e está desenvolvendo ali. E essa célula normal, ela vai contar... Eu vou falando num termo bem leigo, tá? Ela vai contaminando as outras ao redor. Agora falando de câncer em geral, assim, por que o câncer ele vai atingindo e vai se tornando algo que pode realmente tornar a morte a pessoa? Então, em específico, mais no câncer de mama, né? Aquelas células, então, elas podem realmente ir crescendo e a partir do momento que a gente tem a evolução do câncer de mama ou de qualquer outro câncer, ele pode, muitas vezes, fazer metástase, por exemplo, né? Então, a gente pode ter, no câncer de mama, o mais comum inicialmente a comprometer, após a mama, os linfonodos axilares ou cervicais, enfim. E num contexto, dependendo do subtipo do câncer de mama e conforme a evolução, ele pode se alojar em outros locais do corpo, né? Então... isso depende muito da característica daquele tipo de tumor e do tempo de evolução. Então, são uma série de fatores que podem... E essas células, elas vão paralisando os órgãos? Como é que atua isso no corpo? É isso que eu quero entender. Mas que aí pra gente que não manja aí dos linfonódulos aí, como é que é o ataque dessas células? Por que elas são tão... danosas porque que acaba tornando, pelo menos ao nosso ver, e que é justamente o que eu quero falar depois, mais pra frente, né? Tornar essa ideia do câncer algo, aquela palavra que deixa a gente totalmente derrubado. Não é esse o objetivo da entrevista, é entender um pouquinho. Mas por que essas células vão se espalhando pelo corpo ao ponto da letalidade? Então, ela vai... Inicialmente, por exemplo, no câncer de mama, ela vai crescendo aos poucos naquela localização, né? Ela pode ir evoluindo, a célula tumoral ela tende a se replicar mais do que uma célula normal, vamos dizer assim. E aí, a partir de um momento, ela pode atingir o sistema linfático inicialmente, como eu falei, na cadeia axilar, na cadeia cervical, isso vai evoluindo. A partir do momento que ela entra na parte sanguínea, vamos dizer assim, a célula tumoral ela faz o que a gente chama de metástase hematogênica. Então, a célula do tumor de mama ela pode entrar na corrente sanguínea e se alojar pela corrente... a partir da via hematogênica, a via do sangue, ela vai se deslocar até outros órgãos, como pulmão, fígado, cérebro, e vai se alojar e fazer essas lesões em outros locais. E Ou aí seja, a gente tem mais gravidade. Aí que é o perigo. A célula, ela se desprende de alguma forma aí de onde ela estava, do tumor, do agrupamento ali onde que causa o tumor, e ela vai pela corrente sanguínea e ela pode acabar parando aí em outro órgão e causar um novo câncer em outro tumor, né? Isso seria metástase, a grosso modo? Isso, a metástase, né? Que na verdade vai ter a origem lá na própria mama, no caso, como a gente está falando, e vai ser tratado como se fosse um câncer de mama, só que vai se alojar em outros órgãos do nosso corpo e aí prejudicando o diagnóstico, o tratamento, ficando um pouquinho mais complexo, vamos dizer assim. Né? Agora, quando é que os casos de câncer de mama chegam a vocês? Chega a ti, por exemplo? Tem uns profissionais que passam antes. Isso. Né? Geralmente os pacientes acabam procurando primeiro o mastologista, né? Então, é muito comum inicialmente posto de saúde, os pacientes procuram uma alteração, procuram um médico, um clínico geral, por exemplo, fazem uma mamografia, detectam alguma alteração e esses pacientes são encaminhados inicialmente para o mastologista, né? Ele faz uma avaliação inicial, ele faz o exame físico, pede o exame de imagem, seja mamografia, ultrassom da mama, para tentar detectar aquela possível alteração até que se faça uma biópsia, né? E aí a biópsia que vai confirmar o caso do câncer de mama. E aí o próprio mastologista, por exemplo, ou clínico geral, ou até o oncologista, se esse paciente ia chegar direto, faz os exames para avaliar o estágio desse tipo de câncer de mama, e aí, a partir desse estadiamento que a gente fala, que a gente vai definir a forma de tratamento. E no geral, como é que é o tratamento? Então, aí depende do estágio, do caso de cada paciente. A gente faz algumas análises, dependendo do tipo do tamanho do tumor, a gente faz alguns exames a mais, e aí faz essa avaliação. Então, para pacientes que têm um câncer de mama localizado e dependendo do subtipo histológico, que eu acho que não entra agora pra gente contexto, que são coisas bem específicas, aí a abordagem inicial seria a cirurgia, né? E a gente, com os achados desse resultado da cirurgia, aí depois define tratamentos complementares, tem necessidade de quimioterapia, de radioterapia, hormonioterapia, que são os comprimidos que tem que usar por um tempo. Então, para cada caso, tem um tipo de indicação de tratamento complementar.
E aí, alguns casos que a doença já chega um pouquinho mais avançada, um tumor um pouco maior, ou com esses linfonodos, essas ínguas que a gente fala, né? A gente está acostumado a falar esse termo, mas aumentadas, muitas vezes a gente começa, mesmo que a doença esteja localizada, a gente começa com um tratamento quimioterápico e aí muitas vezes faz a cirurgia na sequência, né? Então isso tudo precisa ser avaliado. Essa cirurgia que você fala, né? É uma cirurgia para tirar ali o tumor, mas tem também aquela cirurgia que se tira a mama toda também, né? Isso, aí também pode ser a setorectomia, que a gente fala que tira só o quadrante, uma parte da lesão, o local onde a lesão está localizada. Em alguns casos é melhor fazer a mastectomia, que é a retirada completa da mama. E é isso individualizando cada caso, conforme o tipo de lesão, o tamanho dela, enfim, uma série de fatores que a gente leva em conta. Doutor, o senhor falou que existe aí uma tentativa aí de tentar localizar qual é a razão do câncer, né? E a gente tem aí, por exemplo, câncer de pulmão causado por pessoas, um grupo maior de fumantes e tal, mas a câncer de mama a gente ainda não tem um sintoma, uma motivação, uma causa, né? Ele simplesmente aparece. Isso. Né? Vocês já conseguem de alguma forma identificar algum padrão, alguma coisa que possa caminhar nessa direção de a gente encontrar qual é a causa do câncer de mama, além do fator genético hereditário? Isso. O fator genético hereditário, ele corresponde em torno de 10%, vamos dizer assim, né? É pouco, né? Então os outros 90% a gente pode entrar nesse critério como você falou, de esporádico. Aí a gente sabe algumas causas, alguns fatores de risco que podem contribuir, né? Mas agora a gente não consegue algumas vezes esclarecer para o paciente da onde que veio. Muitas vezes o paciente fala, por que eu tô com câncer, né? E aí geralmente é uma causa multifatorial mesmo, né? Então, a idade a gente sabe que é o principal fator de risco, então geralmente mulheres mais velhas acabam tendo mais chance de desencadear o câncer de mama, tanto que depois a gente pode conversar um pouquinho a partir dos 50 anos que a gente indica a mamografia, né? Então, por isso que nessa faixa etária acaba sendo mais acometida. O tabagismo, a gente sabe que está associado, o uso excessivo de álcool também está. Mulheres que nunca tiveram filhos no ligestas, porque os hormônios da gravidez, vamos dizer assim, são fatores protetores, então acabam tendo um pouquinho mais de risco. Mulheres com uso crônico de anticoncepcional oral aumenta um pouquinho mais de risco também. Então, são todos fatores que podem aumentar um pouquinho a chance, mas que a gente não, como a gente conversou, não consegue definir exatamente. O senhor falou no anticoncepcional, eu já tinha ouvido essa história, mas eu achei que era meio lenda, assim, de galera contra a pílula, sabe? E agora o senhor falou, eu fiquei até preocupado, porque é algo bem comum, mulheres usarem anticoncepcional durante a maior parte da sua vida. Então, agora preocupa, mas é tudo estudo, como é que funciona, né, essa relação? Alguns estudos são divergentes, vamos dizer assim, mas de certa forma, geral, se a gente fosse ver os grandes guidelines, os grandes estudos, indicam para que realmente pode ter essa interferência. Eu creio que, assim, dentro dos mitos que já foram explicados, é que a maioria das pessoas antigamente, né, se dizia que era muito só hereditário, genético, né? Você fala um número que é quase consenso entre os médicos, já que a hereditariedade, a genética é 10%, mas os maus hábitos e outros fatores que contribuem para esse aumento de casos, com né? Com certeza, a gente sabe que esses fatores, como eu falei, o tabagismo, o uso de álcool, todos eles influenciam, já tem estudos que comprovam que eles aumentam o risco do câncer de mama, né? Mas a causa de cada paciente, a maioria é multifatorial, né? Então, mas contribuem para isso. Os casos estão aumentando, você tem sentido? Porque você, né, você é um jovem médico, mas já que atua há um tempo, né, procurou essa especialidade, está aí numa área que as pessoas, quando procuram, estão ali muito devastadas, né? No caso do câncer de mama, você tem sentido mais casos desde que você começou a atuar, doutor? Sim, a gente vê bastante casos cada vez mais crescentes, né? A gente vê, inclusive, na nossa região sul, aqui sudeste, o caso... são as áreas mais uma alta taxa de incidência, até pela busca, né, das próprias pacientes. E realmente a gente vê cada vez o INCA, por exemplo, o Instituto Nacional do Câncer, prevê mais a estimativa, a incidência cada vez maior, ano a ano, né? Então a gente em jovens também, né? Jovens mulheres, né? Em jovens também, a gente acaba pegando bastante casos de pacientes jovens. Esses casos depois a gente acaba avaliando com um geneticista para tentar identificar alguma mutação genética que tivesse interferido. Mas a gente vê uma alta, cada vez mais pacientes jovens apresentando. Prevenção, né? O que está acontecendo é maior incidência de casos ou maior diagnóstico? Essa é a pergunta que eu sempre faço quando a gente fala dessas doenças que tem aumentado, né? Porque a gente hoje tem mais tecnologia, mais condições, mais equipamento, mais conhecimento médico.
mas o que está acontecendo? A gente está diagnosticando mais ou realmente os casos estão aumentando? Olha, Fernando, eu acho que as duas coisas, na verdade, né? A gente, com acesso à informação, eu acho que as mulheres cada vez mais têm buscado o conhecimento, a avaliação médica, então acaba pegando muitos casos, né? Que talvez então nem fosse diagnosticado, ou talvez que uma senhora, enfim, talvez não fosse diagnosticar e não ia saber uma causa de um possível óbito, por exemplo, lá na frente, né? Então a gente está tendo o acesso à informação, fez aumentar a taxa de diagnóstico, com certeza, mas por diversos fatores, ainda talvez todos não explicados, a gente vê que a prevalência vem aumentando bastante, tá? Com relação a tratamento, né? Você já explicou mais ou menos, tem avançado? Eu acho importante, bem naquela linha que eu gostaria que as pessoas também começassem a pensar, né? Porque quando a gente fala em câncer, como eu falei, a notícia parece que devasta a pessoa, devasta a família, já assina uma sentença de morte. A gente está vendo que a medicina tem avançado muito nos tratamentos do câncer, né? Gostaria da sua fala, né? Que você que é recente aí da academia e que deve estar fresquinho com vários estudos, queria que você falasse sobre isso. Então, a gente vê a oncologia, ela vem mudando dia a dia, vamos dizer assim, né? A gente tem uma enxurrada de estudos novos da área, e isso vai se atualizando e vai se comprovando o benefício de drogas novas. Isso vai se tornando realidade dia a dia, né? E vai chegando esses tratamentos para cá, pra gente também. Então, a gente sabe que, claro, pacientes com doenças mais avançadas, isso tem mudado bastante, novas drogas, cada caso individualizado, então isso tem tornado, até como você falou, um tempo atrás era muito um medo do diagnóstico, enfim, uma sentença de morte, que hoje em dia a gente pode dizer que não, a maior taxa dos pacientes com câncer de mama acabam tendo cura, com certeza, né? E aquelas pacientes que já têm uma doença avançada, mesmo assim a gente está tendo avanços muito importantes na área do câncer de mama, com drogas que a gente consegue prolongar a sobrevida muito bem e com qualidade de vida também, que é muito importante. A quimioterapia, a radioterapia, isso é sempre indicado? Vai depender dos casos? Vai depender dos casos, né? Então, a quimio serve para quê e a rádio serve para quê? A radioterapia, por exemplo, é um tratamento localizado, né? Então, por exemplo, as pacientes com câncer de mama com uma doença inicial, que fizeram uma cirurgia localizada ali, que só retiraram uma parte da mama. Essas pacientes, normalmente, elas fazem radioterapia complementar, né? Que é um tratamento com um feixe de elétrons, que a gente fala, direcionado ali para o local da doença ali, né? As drenagens também ao redor. E a quimioterapia, geralmente, são medicações que vão fazer destruição das células cancerígenas, a tentativa, né? São medicações tanto endovenosas ou via orais, e fazem a tentativa de destruir, por exemplo, nos casos de pacientes que operaram, um tratamento complementar para diminuir a chance do retorno da doença, por exemplo, né? Então, a gente faz no contexto tanto pós-cirurgia, tratamento, e nas pacientes com doença avançada a gente tem quimioterapia, hormonioterapia, a imunoterapia também tem entrado no câncer de mama, então uma série de tratamentos. Prevenção. Então, a prevenção é um dos focos aí do Outubro Rosa, né? A gente sabe que é bem importante, além, claro, de dieta saudável, atividade física, isso tudo com certeza contribui. Hábitos saudáveis, né? Tem até um estudo nacional que fala que mais ou menos em torno de 17% dos casos de câncer de mama poderiam ser prevenidos só com hábitos saudáveis, né? Então, isso é sempre muito importante estimular. E claro, os métodos de rastreamento também, né? Como fazer os exames, né? Fazer os exames. Então, mamografia... A partir de que idade é a mamografia? Então, o Ministério da Saúde recomenda a partir dos 50 anos, né? Tem alguns outros centros fora do Brasil que já recomendam um início até um pouco mais precoce, com 40 anos, mas a recomendação brasileira é a partir dos 50 anos, né, até os 69, podendo ser realizado a cada 2 anos normalmente, mas muitas vezes a gente acaba recomendando anual, né, que seria um controle mais preciso, né? Sim, então, fazer os exames, né, pessoal, tanto preventivo como a mamografia, né, e já a partir do que o seu médico, né, você procura o seu médico, vai recomendando de acordo com o seu histórico. Isso. Cada caso é um caso, né? Com certeza, procurar seu médico de confiança. Muitas vezes a gente acaba vendo, desculpa te interromper, Chica, mas muitas vezes a gente acaba vendo no consultório, a paciente chega e com ideias, minha vizinha falou
fiz isso, eu vou fazer isso também, vou fazer tal medicação. Então, é muito importante a gente individualizar que cada tratamento depende daquele paciente, da sua doença e é diferenciado, né? Hoje em dia é muito segmentado o tratamento oncológico, então a gente não consegue generalizar de uma forma para todos os pacientes. Doutor, para o mês de outubro, a Clínica Oncológica se programa com alguma atividade especial? Tem algum dia D do tratamento? Como é que vocês estão se organizando para esse sentido? Não, a gente está, de forma geral, fazendo uma campanha durante todo o mês aí, né? Sim. Então, alertando nossas redes sociais, a gente segue em atividade para orientar todos os pacientes, familiares e a população em geral sobre os cuidados que a gente tem que ter e redobrar da saúde da mulher, né? Com certeza. Ai, foi muito legal, doutor Gustavo. Onde é que fica a Clínica Oncológica? A Clínica Oncológica fica na Felipe Schmidt, né? Aqui em Criciúma, próximo ali ao Angeloninho, que a gente fala. Sim, apenas referência, né? A região das clínicas. Isso, próximo ao Hospital São José. Hospital, tá faltando até voz aqui de tanta pergunta que eu fiz pro doutor. Mas o doutor é bom. É a última das clínicas da rua, né? Quase no supermercado já. Né? Isso, eu já entrevistei muitos médicos, inclusive até já achei probleminhas de saúde através de entrevistas. E o nosso objetivo aqui é fazer com que você cuide da sua saúde. Você aí de casa, você que tá ouvindo a gente pelo trânsito, né? Esse tipo de informação sempre acende um alerta, né? E sempre dá um acolhimento para alguma pessoa que está passando por isso, né? Ou alguém que está em dúvida, que não faz os exames, né, de rastreamento, que não tem hábitos saudáveis, vá procurar, porque a gente quer isso, qualidade de vida de você, ouvinte, quer que fique conosco por muito tempo, né? Eu gostei muito do Dr. Gustavo, Obrigado. né? Tem um astral muito legal, né? É jovem, isso é legal. Eu acho que a oncologia, como eu falei, né? Culturalmente é um tipo de especialidade que a gente nunca quer achar. Nunca quero te ver pela minha frente, tá? Lá no teu consultório. Eu sempre escuto isso, já tô acostumado. Mas ao mesmo tempo a gente tem que parar com isso, né? Até porque o emocional da pessoa, uma mulher que recebe o diagnóstico de câncer, ela tem que ter força emocional. Isso, e é muito importante ressaltar que a gente sempre precisa de um acompanhamento multiprofissional, né? Então, quando essa mulher chega, a gente sabe que precisa de um apoio psicológico, precisa ter um acompanhamento nutricional, então a gente sempre precisa de uma equipe multidisciplinar para fazer esse tratamento em todas as frentes, né? E eu queria, só para finalizar então, doutor Gustavo, para você falar sobre isso, né? Que na verdade as pessoas não precisam temer e que elas têm que ter uma força para buscar esse tratamento em caso de diagnóstico. Com certeza, né? Então é muito importante que as mulheres tenham conhecimento do Outubro Rosa e de tudo que isso pode influenciar na vida delas e entender que às vezes o autoexame muitas vezes pode detectar, né? Então todo dia vou no chuveiro, vou tomar banho, conhecer o seu próprio corpo, porque às vezes pode ter algumas variações que são normais, mas perceber alguma coisa diferente, perceber um caroço, um nódulo que não estava sentindo, procurar uma avaliação, um médico de confiança, super importante. Claro, isso não substitui os exames de rastreamento que a gente estava falando, então eles são essenciais também, mas isso auxilia também no processo de diagnóstico. Sabe que o autoconhecimento choque, e serve para homens e para mulheres, né? As pessoas não se conhecem. Às vezes não tem tempo nem de olhar no espelho. De conhecer o corpo que está a 15 centímetros de distância da tua mão, né? O corpo que te habita, que você habita. Com certeza. Então é importante, já começa por aí, né? E depois, claro, sempre procurar hábitos saudáveis, depois procurar exames de rotina, médicos, enfim. É isso aí, né? A gente está aqui para trazer essa informação e assim a gente começa a nossa campanha do Multiverso, do Outubro Rosa, outros assuntos surgirão. Sua rede social, como é que faz para te encontrar, doutor Gustavo? Oncológica. É a Clínica Oncológica com K. É com K no primeiro, né? Isso, Oncológica. Isso. E tem o Gica no final, ó. Gica. Oncológica. Olha só. Obrigada e volte sempre, viu? Obrigado, agradeço a oportunidade. Parabéns. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar divulgando um assunto tão importante aí com vocês. Obrigado, Fernando. Obrigado, Gica. Agradeço e fico disponível para as próximas oportunidades. Com certeza. Também está à disposição de vocês. Com certeza. Intervalo, depois tem Sonzeira. Sonzeira, a gente volta com Sonzeira falando de outubro, hein? Isso Oktober. Aí. Voltamos, aí vem Oktoberfest. Né? Nós vamos falar é música falando de outubro. Nós vamos botar umas bandinhas de Blumenau. Fechou? Fechou. O Multiverso nos conecta.